Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu então o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Queridos, quando olhamos para o texto, nós vemos, dentro do contexto, uma conversa que começou não aqui no capítulo 13, mas que veio a se consolidar com o ensinamento de Jesus acerca de algumas tragédias que acontecem nas nossas vidas. Muitas delas muito mal interpretadas pelas outras pessoas e até mesmo por nós que as sofremos. Jesus conta para os discípulos a sua interpretação acerca do sofrimento e de algumas tragédias que os judeus tinham passado. Primeiramente, alguns chegaram para ele falando sobre uma tragédia que tinha acabado de acontecer no templo de Jerusalém. O templo, que é um lugar de adoração. A adoração era expressa a partir de sacrifícios. Então, alguns galileus estavam lá no templo sacrificando, ou seja, para adorar a Deus. E Pilatos então mandou que eles fossem mortos. Mortos porque, de uma certa forma, o seu posicionamento político contra Roma fez com que eles já fossem pré-julgados como culpados, como alguém que estava insurgindo contra o Império Romano. E de certa forma Pilatos não respeitou, e ali dentro do próprio templo os matou. E por isso que as Escrituras dizem que o sangue deles foi misturado ao sangue dos sacrifícios que eles estavam ofertando ao Senhor. E alguns escribas estavam pré-julgando aqueles galileus como sendo culpados, ou seja, se no templo onde eles estavam adorando, onde eles estavam em íntima comunhão com o Senhor, teoricamente, isso aconteceu com eles, vieram a morrer, é porque certamente foi o castigo de Deus sobre a vida daqueles homens. E Jesus não concordou com isso, de uma certa forma falando que eles não eram mais culpados do que todos os outros judeus. De uma certa forma, Jesus estava mostrando a sua postura com relação àquilo que acontece conosco, que nem sempre tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, nem sempre é um castigo de Deus e nem sempre é uma punição de Deus. Então Jesus, para corroborar esse ensinamento, ele citou uma outra tragédia que tinha acontecido, que foi o desabamento da torre de Siloé. E a torre de Siloé era muito conhecida, dada a sua antiguidade. Ela foi construída no tempo do rei Salomão ainda. Ela servia para vigiar o aqueduto que trazia a água da fonte de Giom até Jerusalém. Por ser uma torre muito antiga, ela veio a desabar. E no momento do seu desabamento, ela matou 18 pessoas. Então Jesus cita: vocês acham que aqueles 18 judeus que morreram com o desabamento da torre de Siloé também eram mais culpados do que todos os outros judeus? Então surge nesse momento um outro questionamento. Por que nós às vezes passamos por algumas dificuldades, por alguns problemas, ou até mesmo tragédias na nossa vida? Jesus vem mostrar que nem sempre é uma ação direta de Deus sobre nós. Nós podemos olhar o Salmo 103, um salmo de Davi, e nós vamos ver qual foi a concepção que o Espírito Santo deu a Davi como revelação sobre os momentos pelos quais ele sofria. Salmo 103, Davi diz: Ele, Deus, é quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. O Senhor é compassivo e misericordioso,
e muito paciente e cheio de amor. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse texto por si só já se autoexplica e fala sobre a misericórdia e a graça de Deus. A graça de Deus nós conhecemos muito bem. É quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. O que nós fizemos para merecermos o perdão de Deus? Nada. Foi a graça de Deus que se manifestou entre nós os homens e nos trouxe salvação, nos trouxe vida eterna, nos trouxe o perdão e nos traz ainda hoje aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. O segundo conceito é da misericórdia de Deus. E a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Os nossos pecados fariam de nós merecedores de um castigo e de uma punição de Deus, mas nem sempre Deus nos dá conforme aquilo que nós merecemos. E isso então se traduz como a manifestação da sua misericórdia. E o que Jesus estava falando nesse momento com os discípulos, com os escribas, com alguns fariseus que estavam ali ao seu redor, era justamente esse conceito daquilo que há no coração de Deus como Pai: graça, misericórdia, que provém do seu amor para com os seus filhos. E nós precisamos encarar uma realidade. É nessa hora que a gente percebe que a religiosidade, eu não falo da religião, se traduz como um peso sobre a vida das pessoas, e que querem, às vezes, pré-julgar não só os outros, mas às vezes até si mesmo, e querem atribuir ao que estão passando, as dificuldades pelas quais estão sofrendo, as tragédias que às vezes acontecem em suas vidas, como sendo uma punição ou um castigo de Deus. E o que a palavra do Senhor vem nos mostrar hoje é que nem sempre é assim. Então Jesus tinha falado sobre a prontidão da parte de Deus em abençoar com graça e com misericórdia os seus filhos. Mas se nós olharmos o texto dentro do seu contexto maior, e aí nós temos que recorrer ao capítulo anterior, no capítulo 12, nós vamos perceber que aquela conversa, ela não tinha começado aqui, no capítulo 13, como nós lemos. Desde o capítulo 12, Jesus já estava falando sobre aquilo que nós fazemos com o que Deus nos concede. Por exemplo, nós temos em Mateus 25 a parábola dos talentos, que é muito conhecida. Mas aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 47, nós temos um relato que possivelmente traduz a mesma parábola, que fala sobre aquilo que nós fazemos com o que de Deus temos recebido. Jesus estava falando, por exemplo, aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja e nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Essas palavras que concluem o ensinamento de Jesus, elas foram repetidas também, da mesma forma, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando ele fala da parábola dos talentos. Quando quem diz, a quem muito foi dado, muito também será cobrado. E aqueles que receberam muitos talentos e conseguiram produzir na mesma proporção, Deus os abençoou com a vida eterna. Ele disse, vinde, benditos de meu Pai, para desfrutar da herança que o Senhor tem reservado para os seus. Isso ele falou tanto para aqueles que receberam 5 talentos e granjearam outros 5, quanto para aqueles que receberam 2 talentos e granjearam outros 2 talentos, mostrando que justamente não é a nossa capacidade, ou não é o quanto que recebemos, mas é a medida em que nós nos esforçamos para retribuir para Deus aquilo que dele nós recebemos. Mas no terceiro tipo de servo, que tinha recebido 1 talento, e que o escondeu, que o enterrou, e que não fez nada com aquilo que de Deus tinha recebido, na parábola Jesus ensina que a ele foi dado o fogo eterno do inferno. Então, dentro dessa linha de pensamento, os escribas e os fariseus começaram a interpretar o que tinha acabado de acontecer com os galileus lá no templo, como sendo algo que veio diretamente de Deus, como uma punição e como um castigo. E Jesus os confronta ali, isso não foi, nem sempre será assim. Existe o castigo de Deus, na perspectiva da disciplina que ele exerce sobre os seus filhos como um pai. E nós compreendemos isso. Só que nós não podemos fazer é pré-julgarmos o que está acontecendo conosco,
ou é pré-julgarmos aquilo que está acontecendo com os nossos irmãos. Quantas vezes nós carregamos um peso excessivo, ou quantas vezes nós fazemos o nosso irmão carregar um peso excessivo, quando nós deliberadamente o pré-julgamos, dizendo: olha, o que está acontecendo com você é consequência do seu pecado. Essa passagem que nós acabamos de ler sobre a Torre de Siloé, ela vem ensinar para nós graça e misericórdia, de uma forma muito prática. E o que acontece normalmente nas nossas vidas, coisas com as quais nós lidamos no nosso dia a dia. Então, no versículo 2 do capítulo 13, Jesus diz: vocês pensam que os galileus que morreram na chacina que aconteceu lá no templo eram mais pecadores do que todos os outros, só por terem sofrido daquela maneira? Eu lhes digo que não. Jesus afirmou categoricamente que não. Mas Jesus disse: mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus então repreende e exorta toda a atitude de pré-julgamento com relação aos outros e com relação a si mesmo. Nesse momento, então, além de falar daquilo que veio como notícia para ele, da tragédia que aconteceu com os galileus, Jesus, no capítulo 13, no versículo 4, ele reforça dizendo: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Mais uma vez, Jesus repete a mesma frase: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Em outra passagem, no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 7, se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias, Mateus 7, a partir do verso 1, Jesus fala sobre essa capacidade que o ser humano tem de se julgar ou de julgar os outros. E ele dá o parecer final de Deus com relação às pessoas que assim exercem o que não lhes é direito, porque o direito de julgar, a Bíblia diz que é somente de Deus. Mateus 7,1 diz assim: não julguem, Jesus falando, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma maneira que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando existe uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para poder tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Esse é o ensinamento de Jesus, e vem completar o seu ensinamento com relação à Torre de Siloé e as tragédias que às vezes acontecem na vida dos cristãos, dos filhos de Deus. Muitas vezes nós carregamos um peso, e eu não estou falando aqui que não é lícito a gente refletir sobre o que acontece conosco. É lícito e é devido por parte de quem sofreu algum tipo de tragédia, pedir a Deus o discernimento, a revelação: Senhor, por quê? E quando nós fazemos isso de uma forma muito humilde, Deus nos revela, Deus nos explica, Deus fala conosco. E às vezes nós vamos estar diante de uma resposta de Deus, e vai estar esclarecendo o estado do nosso coração, em alguns casos precisando de uma transformação. Transformação essa que só se daria a partir de uma intervenção de Deus. Mas também poderemos receber uma revelação de Deus que nos diz assim: aquieta o teu coração, tranquiliza a tua alma, porque o que está acontecendo poderia acontecer com qualquer um, mas para você que é meu filho, eu te dou a minha presença do teu lado. A gente percebe, irmãos, que o coração de Deus não está tão preocupado com detalhes e questões que às vezes o nosso coração está tão preocupado assim. A gente percebe que o coração de Deus não está tão preocupado em nos julgar ou julgar os outros como às vezes nós estamos. Mas o coração de Deus está mais preocupado em nos modificar, em nos transformar, em nos aperfeiçoar, em cuidar de nós como um pai cuida do seu filho. Existem casos que aquela pessoa é vítima do seu próprio pré-julgamento.
E a gente pode identificar isso na vida de alguns cristãos que não se perdoam. E por que não se perdoam? A gente consegue compreender na perspectiva desse texto, nas duas palavras de Jesus, quando ele fala: mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão da mesma forma. Muitas pessoas não conseguem se perdoar, porque primeiramente não conseguem se arrepender. É nessa hora que a gente precisa parar, analisar a nossa vida e refletirmos. Existem pecados que precisam passar por arrependimento. Existem atitudes que nós nem reputamos como pecado, mas são. Nós cometemos e não voltamos para tentarmos consertar, ou tão somente para pedirmos um perdão quando não há conserto. Mas a graça e a misericórdia de Deus agem na vida dessas pessoas que assim fazem, tanto com relação às outras, quanto com relação a si mesmos. Quero te dizer em nome de Jesus: não julgue a si mesmo, e nem tampouco julgue as outras pessoas. Então somente se coloque debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Encontre um lugar no colo, nos braços de Deus Pai, entregando a Ele a sua vida, intercedendo pela vida do outro, em vez de pré-julgar o outro. Que você mostre compaixão no seu coração, assim como de Deus você tem recebido essa mesma compaixão. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto: Jesus reforça o ensino sobre as intempéries da vida e a necessidade de nós estarmos preparados para elas. Primeiro ele diz: olha, acontecem tragédias na vida de todas as pessoas, nem sempre vem como uma intervenção de Deus, mas é necessário que vocês estejam preparados para ela. Quando a gente enxerga os problemas dessa forma, e no texto nós podemos compreender assim, Jesus diz: eu lhes digo que não. Ou seja, o que eles passaram como tragédia, como sofrimento, como perda, até mesmo como morte, Jesus disse: eu lhes digo que não. Eles não receberam isso porque eram mais culpados do que os outros. Mas, então existe esse conectivo. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então existem intempéries na vida de todas as pessoas, irmãos. E justamente por conta disso é o que Jesus está falando: se preparem para elas. E qual a maneira que nós temos de estarmos preparados para esses problemas, para essas tragédias que se traduzem como intempéries? Não vieram sobre nós como consequências dos nossos erros. Não se trata da lei da semeadura e da colheita que está lá no livro de Gálatas. Não se trata. São coisas que poderiam acontecer com qualquer pessoa. Por exemplo, uma enfermidade. E existem crentes que, por sua religiosidade, a primeira coisa que eles pensam: a mão de Deus está pesando sobre minha vida. Não é nada disso. Mas o que Jesus está falando para aqueles homens que prejulgavam os outros? Se preparem, porque da mesma forma que aconteceu com eles, poderá também vir a acontecer com vocês. E qual é a maneira de estar preparado? O arrependimento, a certeza de que existe uma reconciliação entre o ser humano que passa pelo problema, que passa pela tragédia, e o seu Deus. O que importa para nós, em primeira instância, é a certeza de que Deus estará conosco. Amém? E não há como termos a certeza de que Deus está conosco se não houver em nós um coração predisposto ao arrependimento. É o que Jesus falou. Não existe arrependimento se não houver o reconhecimento. Para ele se arrepender, ele precisa antes reconhecer. Esse reconhecimento vem, primeiramente, da sua situação de ser um ser humano imerecedor de todas as bênçãos que Deus lhe dá. O reconhecimento da graça de Deus sobre sua vida. E quando há o arrependimento por meio do reconhecimento e por meio da fé, acontece aquilo que a Bíblia chama de conversão. E em havendo a conversão, existirá também a reconciliação. E se há reconciliação, existe então a presença do Deus Criador com o ser humano criatura. Existe a comunhão entre o Deus Pai e o ser humano Filho. Isso basta. Creia nisso. Nós não somos melhores que ninguém.
E não é pelo fato de estarmos numa igreja, não é pelo fato de sermos cristãos, nós somos pessoas melhores do que os outros. Quando Jesus diz, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Esse mais significa que não foi por causa dos pecados que os galileus morreram, mas se todos e quaisquer pecadores não se arrependerem dos seus pecados, a Bíblia diz que certamente eles perecerão. E entendo esse perecer como sendo a morte espiritual, a morte eterna. João 3,16 fala claramente isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer na Bíblia, nas palavras de Jesus, significa ter a vida eterna. E a única maneira de nós estarmos preparados para esse dia mau é o arrependimento dos nossos pecados e a fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A grande lição que Jesus ensinou está no fato de que as tragédias existem e que qualquer pessoa pode passar por elas. Mas justamente por isso é que todos devemos estar preparados para enfrentá-las. A maneira correta, ele diz, é o arrependimento, sem o qual não existe salvação, não existe reconciliação, não existe a presença do Eterno na vida de quem passa pelo sofrimento. E aí nós percebemos que o arrependimento, então, é a chave para a abertura do perdão de Deus derramado sobre nossas vidas. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, o profeta fala com a sua boca aquilo que está no coração de Deus, dizendo que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau abandone os seus pensamentos e volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele o perdoará de bom grado. Olha que coisa linda. Uma pergunta importante a fazermos então nesse momento, já que Jesus diz, se vocês não se arrependerem, todos também perecerão, do que nós temos que nos arrepender? Cada um tem a sua responsabilidade dentro dessa pergunta, no momento que busca a resposta para ela. Existe alguma dúvida no seu coração? Se você está passando por algum tipo de sofrimento, algum tipo de perda, a primeira coisa que você precisa fazer é verificar se você está limpo diante do Pai. Às vezes você vai ver um Deus que está com você diante de uma tragédia circunstancial. E você vai ver que, embora essa tragédia tenha machucado o seu coração, você percebeu a mão do Senhor trazendo consolação, te permitindo permanecer de pé. Mas também, por outro lado, você pode, nesse momento de questionamento, de autorreflexão, encontrar uma revelação de um Deus que é Pai, que está cuidando de você através de uma disciplina, porque você negligenciou, e a única forma que Ele teve para tratar de você foi através do sofrimento, que se traduz como um castigo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante. A Bíblia fala assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos, falando de Deus. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. É importante trazermos à luz essa palavra, irmãos, nos dias de hoje principalmente. Eu já me deparei com alguns crentes, inclusive da nossa igreja, dizendo: Deus não castiga, Deus é amor. Justamente porque Deus é amor e é Pai, o castigo faz parte do elenco de instrumentos que Ele tem para levar o bem aos seus filhos. E é isso que a palavra está nos revelando, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga a todo aquele a quem Ele aceita como filho.
E se você continuar lendo esse texto, você vai ver: dê glória a Deus pelo castigo que você está recebendo, pelo sofrimento pelo qual você está passando, porque mesmo que seja um momento duro para você, ele está acontecendo na sua vida como sendo uma manifestação do amor de um pai que quer o melhor para o seu filho. E ao final desse tempo, por mais difícil que ele seja, você vai ver a glória de Deus se revelando a você. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que se Deus castiga os filhos e você está sendo castigado por Deus, é porque Deus te tem como um filho e não como um bastardo. Agora, o que você precisa fazer, quando isso se aplica a você, é aprender rapidamente, minorar esse tempo de sofrimento na sua vida. Quanto antes a gente aprender, menor será o tempo de sofrimento. Amém? No versículo 7 de Hebreus 12, ele diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como uma disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Nós temos como exemplo de disciplina em forma de castigo, ou seja, para correção, o que a Bíblia nos mostra lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Jesus falando numa das suas cartas, e agora ele escreve à igreja em Laodiceia, ele diz: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo, sê pois diligente e arrepende-te. Mais uma vez, o arrependimento como sendo algo necessário para a cessação do nosso sofrimento, quando o sofrimento é um castigo em amor para nos corrigir. Nós olhamos um exemplo na Bíblia, que às vezes o que nós estamos passando pode também não ser um castigo em amor que Deus está nos dando. Existem 3 razões para os sofrimentos na vida de uma pessoa, e vou colocar na vida do crente. A primeira delas são as intempéries, é aquilo que poderia acontecer na vida de qualquer um. O segundo, nós acabamos de ver, que é o castigo, a correção, como manifestação do amor de um pai que disciplina seus filhos. Mas o terceiro, irmãos, é a ira de Deus. Nós temos um Deus que é amor, nós temos um Deus que às vezes fica irado. E a ira não é pecado. Pecados são os desdobramentos da ira. Por exemplo, a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Porque se você ficar irado muito tempo, isso vai se transformar numa mágoa, num rancor, e aí sim virará pecado. Mas a ira não é pecado. Um exemplo no Novo Testamento, do que aconteceu com Ananias e Safira: morreram no templo, e a Bíblia diz claramente que foi Deus quem os matou, e não foi para correção, porque levou-os à morte. Se fosse algum outro tipo de sofrimento que fizessem com que eles permanecessem vivos, poderíamos interpretar: foi para correção, foi uma disciplina em amor. Mas os levou à morte. Foi a manifestação da ira de Deus, porque eles mentiram, pecaram contra o Espírito Santo. Herodes, quando morreu, e imediatamente os bichos comeram seu corpo, também foi uma manifestação da ira de Deus contra ele, e recebeu a glória que era de Deus para si, e Deus não tolerou. E às vezes nós estamos debaixo de um momento de tolerância de Deus. É preciso a gente reconhecer, se arrepender e mudar. E aí a gente percebe Jesus concluindo a mensagem, quando ele diz assim: então contou uma parábola. Esse então, ele tem um significado. Jesus conta uma parábola como consequência de todo aquele diálogo que estava acontecendo com os seus discípulos, com os fariseus, com os escribas. Vai ser concluído agora, quando Jesus conta uma parábola, no versículo 6 de Lucas 13. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Vinha não é lugar de plantar figueira, mas tinha lá uma figueira. E ele foi procurar fruto nela, diz o texto, e não achou nenhum. Por isso ele disse ao viticultor, o homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu então o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano,
e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. O que essa parábola que Jesus contou está nos falando, irmãos? Justamente aquilo que Jesus conclui como a lição mais importante daquele momento em que ele estava discutindo com os discípulos, os fariseus e os escribas. Não é o nosso modo de morrer que define quem nós somos, e sim o nosso modo de viver. Os escribas vieram dizer: olha, aqueles galileus que acabaram de morrer, a morte deles foi um castigo, eles estavam em pecado. Jesus diz: olha, os 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu, não foi por causa dos pecados, estamos falando de morte. E aí Jesus vem mostrar o que é mais importante na nossa vida, não é a maneira como nós morremos, e sim a maneira como nós vivemos. E aí ele conta essa parábola sobre a figueira que não dava frutos, ou seja, o que ela fazia enquanto ela estava ali na vinha daquele senhor, o que ela fazia ou o que ela não fazia, por exemplo, para suprir a necessidade do seu senhor de encontrar frutos nela. E nesse momento Jesus volta todo o seu ensinamento para nós enquanto igreja hoje, com relação às expectativas dele, com relação às expectativas de Deus, nosso Pai, nos comparando com aquela figueira que não dá frutos, ou seja, que não faz o que deveria estar fazendo enquanto estava vivendo. O que Jesus está mostrando para nós aqui é justamente a expectativa de Deus com relação ao que nós estamos fazendo com a nossa vida. E fecha muito bem o assunto, porque desde Lucas capítulo 12, ele está falando do servo, o que deve fazer. Lembra da parábola dos talentos? Ou seja, o que aqueles servos fizeram com o que de Deus eles receberam. E agora Jesus vem dizer: a figueira que não dá fruto, ela deve ser cortada. Mas ele acrescenta algo aqui maravilhoso, que tem a ver com a graça e com a misericórdia. Quando o senhor da vinha veio dizer para o seu servo, que era o viticultor, aquele que cuidava da vinha, dizendo: tira essa figueira daqui, ela está ocupando um espaço que poderia ser usado por uma parreira, para que desse mais uvas e produzisse mais na minha vinha. Ele fala assim: não faça isso agora, vamos dar mais um prazo. E nesse prazo de 1 ano, eu vou cuidar dela, eu vou cavar ao redor dela, eu vou adubá-la, eu vou irrigá-la. E se ela melhorar, se ela passar a dar frutos, então, só não precisa cortá-la, porque ela vai corresponder às expectativas do seu coração. Mas se ela não der frutos mesmo assim, então pode cortar. Receberam aqui a graça e a misericórdia de Deus, irmãos, que se aplica a nós. Claramente, os personagens dessa parábola são o dono da vinha, Deus, o viticultor, aquele que cuidava das videiras, das parreiras, Jesus, e aquela figueira, nós. Aqui fica claro a figura de Deus como o juiz, o Criador, o dono de todas as coisas, que é longânimo, mas que também é justo, e que tem prazo para as coisas. A longanimidade de Deus, ela é perfeita. Mas aqui fica claro também o amor, a graça, a misericórdia de Jesus, que intercede por nós, ou seja, a sua posição enquanto nosso advogado diante do Pai, enquanto nosso intercessor diante do Pai, dizendo: eu vou tratar deles. Queridos, a gente precisa olhar para a nossa vida hoje e enxergarmos assim. Precisamos ser tratados por Jesus, porque quem sabe se a gente não está já nesse prazo, nesse último prazo que Deus está nos dando, antes de nos cortar. É maravilhoso a gente perceber o amor de Jesus por nós, mas é importante a gente perceber qual é a visão de Deus com relação ao crente que não frutifica. E nós, enquanto igreja do Senhor, possamos produzir mais frutos, ou passarmos a produzir frutos. Então a última pergunta é: que tipo de frutos Deus espera que nós venhamos a produzir? Frutos de justiça, frutos de amor, frutos de paz,
frutos de misericórdia, frutos de paciência, frutos de fidelidade. Você tem sido fiel a Deus? Você tem tido amor para com o seu próximo? Amor para com o Senhor? O que você tem visto como fruto, como resultado das suas ações, dos seus pensamentos? E eu estenderia essa pergunta de uma forma mais ampla. Você tem percebido o que as pessoas têm visto na sua vida também? Porque isso é muito importante. A árvore, ela não come do seu próprio fruto. A figueira não se alimenta dos seus próprios figos. Outras pessoas se alimentam dela. No Salmo 1, a Bíblia fala sobre essa árvore que dá fruto na estação própria. Ela fala de uma árvore que, mesmo no tempo seco, ela estenderá suas raízes para os córregos que estão perto dela, e ela se manterá florida, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. No Salmo 1 nós encontramos uma declaração sobre o crente, que é como essa árvore: tudo que ele fizer prosperará. Por quê? Da mesma forma que Jesus na parábola se oferece para cuidar de nós, Ele é a fonte de todos os recursos para o nosso sustento e para o sustento daqueles que dependem de nós. Pense nisso. Não é só você. Jesus é a fonte de tudo aquilo que você precisa, não só para você, mas também para aqueles que dependem de você. Amém?